Olá, mundo! Vocês sabem quem são esses senhores? Não, né? E se eu te contar que esses senhores são os responsáveis pela nossa cultura ocidental ter permanecido? Se eles não tivessem existido sem essas pessoas, provavelmente nós não teríamos a cultura que nós temos atualmente. Seria tudo muito diferente. O destino do Ocidente esteve nas mãos desses homens. E eles defenderam a nossa cultura com uma bravura inigualável, a Batalha de Viena. Em 1680 existiam dois impérios fortíssimos no mundo. O Império Sacro Romano Germânico, que era cristão, e o Império dos Turcos Otomanos, que eram muçulmanos. Os turcos estavam varrendo a Europa, eles chegaram a conquistar uma parte grande do leste europeu. O objetivo de vida deles, era espalhar o Islã no mundo inteiro, transformar todos em muçulmanos. E para simbolizar isso, a ideia deles era chegar em Roma, derrubar tudo que tinha e construir uma mesquita. Em 1530, eles tentaram, mas foram detidos em Viena, que se tornou a porta para a Europa Central. Depois desse ataque, Viena se tornou a cidade com a maior defesa da Europa, porque se Viena caísse, a Europa cairia. Logo, para os turcos, se tornou mais importante conquistar Viena que Roma. Durante anos, então, os turcos se prepararam para atacar Viena, treinando tropas, se armando, enfim, eles estavam se preparando para atacar. Em 1683, o segundo no comando do Império Turco, o vizir Kara Mustafa, marchou para Viena. Ele chegou em Viena com 150 mil homens, sendo que a maior parte deles eram janizaros. Os janizaros eram uma tropa de elite. Eles eram treinados desde crianças apenas para lutar. Eles eram proibidos de se casar, proibidos de exercer outra função, eram obrigados a morar em quartéis, enfim, eles viviam para a batalha. E eles também eram considerados um dos melhores atiradores do mundo na época. Assim que o acampamento turco foi montado, o vizir Kara Mustafa mandou para a pessoa responsável por Viena, que na época era Steinberg, uma carta que dizia o seguinte: entregue em Viena e todos serão poupados, do mais pobre ao mais rico, do mais fraco ao mais forte. Resistam e todos serão mortos, do mais pobre ao mais rico, do mais fraco ao mais forte. O Steinberg, ele recusou entregar Viena. Ele disse que ia defender Viena com a própria vida, até a última gota de sangue. Eu falei, que o vizir tinha mais de 150 mil homens. Vocês sabem quantos homens o Steinberg tinha? 15 mil. Sim, 15 mil contra mais de 150 mil. Vocês conseguem imaginar isso? Viena tinha a maior defesa da Europa, tinha muros gigantes. Era quase impenetrável. Só que os turcos, eles eram mestres sapadores. Eles não bombardeavam os muros. Eles iam por baixo da terra cavando e explodiam os muros por baixo. Eles colocavam bombas e explodiam por baixo. O Steinberg, ele defendeu Viena por 2 meses, sem ajuda nenhuma. Todo dia era dia de carnificina. A comida estava acabando, a água estava completamente contaminada, e como ele não autorizou trégua para os turcos tirarem os cadáveres do campo de batalha, o cheiro era insuportável. As tropas estavam tão exaustas e com uma moral tão baixa que o Steinberg ordenou que todos os soldados que fossem encontrados dormindo fossem executados com um tiro na cabeça. Por 2 meses foi assim. E os turcos cavando e tentando colocar bombas embaixo dos muros. Enquanto isso, eles também recebiam tropas vindas de países que eles já tinham conquistado. Aí o Papa, que na época era Inocente XI, percebeu que se Viena caísse, a Europa ia cair e o mundo ia mudar para sempre. Então ele entrou em contato com o imperador do Império Romano Germânico, com o rei da Polônia, a Polônia era uma potência na época, e com o Luís XIV, o rei Sol, o rei da França. O único país que não aceitou entrar na Liga Santa, dos que o Papa entrou em contato, foi a França, de Luís XIV. Tudo por causa de uma rivalidade
com o Império Romano Germânico. Então a Santa Liga foi formada. Os países do Império Germânico se uniram e a Polônia aceitou ajudar. No dia 12 de setembro de 1683, dos 15 mil homens que Viena tinha no começo da batalha, só sobravam 4 mil. E as paredes elas estavam completamente destruídas. Mais uma bomba que os turcos detonassem, Viena iria cair. Felizmente, o Steinberg ele tinha ordenado que o pessoal de dentro de Viena começasse a cavar por baixo de Viena para tentar encontrar os sapadores e para desarmar as bombas. Eles encontraram e desarmaram uma bomba, a bomba que seria o fim de Viena. Mas a situação ainda não tinha mudado, ainda era assustadora, porque algumas horas depois os turcos poderiam colocar uma nova bomba e explodir, e eles não iam conseguir desarmar todas. Então eles olham e veem no topo de uma colina panos sendo queimados. A Santa Liga finalmente tinha chegado. Ali estavam Charles de Lorraine, o Duque de Lorraine, Jan Sobieski, o rei da Polônia, e príncipes dos países germânicos como a Saxônia e a Bavária. Eles estavam sinalizando que eles estavam prontos para atacar. Obviamente esse sinal ele alertou os turcos também. Só que o Kara Mustafa, ao invés de ele pegar e mandar toda a tropa dele, que contava com mais de 200 mil homens, atacar a Santa Liga, ele mandou apenas uma parte. A maioria continuava a atacar Viena. Um fato interessante foi que Sobieski mandou rezar uma missa quando o dia estava amanhecendo. E nessa missa ele disse: "Nós não estamos aqui batalhando por reis ou imperadores, mas sim por Deus e por nossa cultura." O Charles de Lorraine, então, ele atacou os turcos que tinham se preparado para a batalha. E ele os venceu, fazendo eles retornarem todos para as linhas principais. Mas lá o bicho pegou, porque o Império Turco tinha muito mais homens. O Charles tinha 50 mil no comando, contra os 200 mil do Império Turco. E eles estavam levando uma surra, eles iam perder a batalha. Quando eles olham no horizonte, surge o rei da Polônia, descendo as colinas com essa cavalaria. O rei da Polônia, o Sobieski, era o líder da Santa Liga, da Liga Santa. E eles também viram cavaleiros com armaduras pesadíssimas, lanças gigantescas e asas. Os russardos alados estavam chegando. O Sobieski, então, ele estava liderando o ataque dos russardos. E esse ataque ele é conhecido na história como o maior ataque de cavalaria. 20 mil homens cavalgando colina abaixo. O barulho das asas era assustador. Os cascos dos cavalos faziam o chão tremer. Vocês conseguem imaginar isso? 20 mil cavaleiros. Os poloneses, então, eles foram semeando morte e destruição por onde eles passavam. Mesmo tendo mais homens mais bem treinados e uma tecnologia superior, os turcos de Kara Mustafa foram derrotados pela Santa Liga. Quem formou essa estratégia de combate foi o Charles de Lorraine junto com o Jan Sobieski. E os dois eram considerados na época gênios estrategistas. É óbvio que a estratégia dos dois ia ser algo sensacional. Para vocês terem uma ideia, quando Charles morreu anos depois dessa batalha, o rei da França, Luís XIV, o rei Sol, ele disse o seguinte: "Eu perdi o maior, o mais esperto e o mais generoso dos meus inimigos." Os russardos assustaram tanto os turcos que eles começaram a fugir desesperadamente. No final do dia, os turcos estavam completamente derrotados, em retirada, e Sobieski dizia: "Viemos, vimos e Deus venceu." O Kara Mustafa, que se retirou, ele foi condenado à morte por ter fracassado e foi enforcado numa corda feita de seda. Dizem que antes de morrer ele ainda disse: "Tenho certeza que a corda está bem presa." Foi assim que a Batalha de Viena foi vencida pela Liga Santa e os turcos derrotados. O Islã então foi enfraquecido e os cristãos começaram a retomar os países europeus que estavam em controle turco, os libertando. Se Viena tivesse caído, o cristianismo, nossos costumes, tudo isso teria mudado, teria sido perdido. Foi graças a esses heróis, sim, heróis da vida real, que nós mantivemos a nossa cultura. Uma última curiosidade. Como comemoração pela batalha, um padeiro de Viena
criou um pão folhado em formato de meia-lua. A meia-lua era a bandeira dos turcos, era o símbolo dos turcos. Mais tarde, esse pão folhado em formato de meia-lua foi chamado de croissant. Então, quando vocês forem comer um croissant, prestem homenagem a Sobieski e companhia, porque eles são os responsáveis pela liberdade que você tem hoje em dia, que apesar de não ser grande, não ser total, é muito maior do que a liberdade que você teria se o Islã tivesse tomado toda a Europa. Bazarov, out. Pessoal, como vocês podem ver, esse vídeo ele foi bem diferente dos outros. E para esse quadro de batalhas continuar, só depende de vocês. Ao contrário dos outros vídeos, que é só ligar a câmera e começar a gravar, esse aqui exigiu muita pesquisa. Eu já gostava dessa batalha, mas para trazer curiosidades para vocês, eu precisei ler muitos artigos, ver alguns documentários e sim, eu também li a página da Wikipedia. Não, eu não tenho vergonha de falar. Então, como esse quadro exige um esforço bem grande, ele só vai continuar se tiver uma boa aceitação. Porque se vocês não gostarem, não tem por que eu gravar. Então compartilhem adoidadamente, curtam, comentem, mandem para o máximo de pessoas que possam ter interesse nesse vídeo. Vamos fazer o canal crescer e melhorar a qualidade a cada dia.